Agora, eu quero te apresentar um operador bastante usado em JavaScript, que é o operador ternário. Até aqui a gente escreveu as nossas condições usando if, else if e else, que são estruturas condicionais que usam blocos de código. Já o ternário é um operador usado para escrever condições em forma de expressão. Vamos relembrar o que é uma expressão em JavaScript? Uma expressão é um pedaço de código que retorna um valor. Isso é uma expressão em JavaScript. Por exemplo, vamos lá, olha só. Eu tenho esse objeto jogo que tem uma propriedade nome e essa propriedade está no prime. Quando você faz jogo.nome, esse pedaço de código, se eu inserir ele no console, por exemplo, ele não vai exibir jogo.nome. Esse pedaço de código é uma expressão que retorna um valor. Qual valor essa expressão retorna? Ela retorna o nome do jogo, que é o que a propriedade nome está armazenando. Beleza? Se você deixar essa expressão solta aqui no código, ela já está retornando o nome do jogo. Já está retornando, tá? E aí a gente só usa o console.log para visualizar o valor que essa expressão retornou. E isso é um exemplo de expressão em JavaScript. É um pedaço de código que retorna um valor. E o ternário é um operador usado para escrever uma condição em forma de expressão. Isso é, fica ligado que isso é importante, eu vou até escrever. Você irá usar o ternário quando usar ternário. Você vai usar o ternário quando, baseado em uma condição, você precisar obter um valor ou outro. Já vou explicar, tá? Já vai ficar claro. Eu só quero definir com você antes para a gente já ter isso formalizado aqui. Então você vai usar o ternário quando, baseado em uma condição, você precisar obter um valor ou outro valor. Como assim? Já vou te mostrar como funciona um ternário. Olha só. Condição, ponto de interrogação, valor 1, dois pontos, valor 2. Ternário é o único operador da linguagem que precisa de 3 operandos para funcionar. Isso é, ele precisa desse primeiro operando, que é uma condição, ele precisa desse segundo operando, que é um valor, e desse terceiro operando, que é um outro valor. O que vai acontecer aqui? Seguinte, se essa condição resultar em um valor truthy, valor 1 vai ser retornado, tá? E aí toda essa expressão vai resultar em valor 1, se essa condição for truthy. Agora, se essa condição resultar em um valor false, toda essa expressão do ternário vai retornar valor 2. Isso é, se a condição retorna um valor truthy, valor 1 vai ser retornado. Toda essa expressão vai retornar valor 1. Mas se a condição retorna um valor false, toda essa expressão do ternário vai retornar valor 2. Beleza?
Vamos ver como que funciona isso na prática. Como que você pode ler isso aqui, né? Antes disso. Condição é truthy. Tem até um ponto de interrogação aqui. Condição é truthy. Se condição é truthy, retorna valor 1. Caso contrário, retorna valor 2. Vamos executar na prática para ver como é que funciona? Eu tenho aqui uma const x que recebe 7 e uma const y que recebe 7 também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que se x é igual a y, eu quero retornar true. Caso contrário, eu quero retornar false. Essa expressão retornou um valor, porque ela está fazendo o seguinte: x é igual a y? Sim, essa expressão retorna true, e true é um valor truthy. Quando essa expressão resulta em um valor truthy, o valor após o ponto de interrogação é retornado, e toda essa expressão resulta nesse valor. Caso contrário, se isso aqui resulta em uma condição, retorna um valor false, todo o externário vai retornar esse valor aqui após os 2 pontos, que nesse caso é o false. Então, qual valor essa expressão retornou? X é igual a y. Então, ela retornou esse true. Para a gente comprovar isso, eu posso exibir essa expressão no console. Está aqui. True é retornado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. True é retornado. E aí, e se eu mudar esse operador para diferente de? Agora, x é diferente de y, vai retornar false. Porque x é igual a y. Tanto x e y armazenam 7. Então isso aqui vai retornar false. E toda essa operação, essa expressão do ternário vai retornar o valor à direita dos 2 pontos, que nesse caso é o false. Se eu salvar, está aqui o false exibido. Beleza? Então, relembrando, por que eu usei o ternário aqui? Porque, baseado nesta condição, eu quis obter ou esse valor ou este valor. Se esta condição resulta em false, eu quero obter este valor. Caso contrário, se resulta em true, eu quero obter este valor. E aqui eu estou falando quero obter, galera, porque eu não sei se fica claro, mas é o seguinte, isso aqui é uma expressão que retorna um valor. Eu posso, por exemplo, ter uma const resultado que armazena o valor que essa expressão retornou. Entende por que é importante usar o ternário quando você quer obter um valor ou outro valor? No caso, ou este valor ou esse valor. Tá aqui, false. Foi atribuído porque o ternário retornou um dos valores dos operandos dele. Denner Aladim, muito obrigado. Tamo junto, Denner. Joel Cruz, pode substituir if else? Pode, eu vou falar sobre isso mais à frente, Joel. Daqui a pouco eu chego lá. Então, parada é, se você usar ternário, usa com a intenção de obter um dos valores que o ternário retorna. Senão, não faz sentido usar ternário. Tá bom? E claro, nem sempre essa condição vai ser uma comparação. Por isso que é importante você sacar o que é valor false ou truthy. Lembrando que eu expliquei o que são isso no episódio passado. Porque pode acontecer do seu ternário, por exemplo, receber no. Ele está aqui. O no sendo testado. Z é um valor truthy. No é um valor truthy. Não. No é um valor false.
Isso significa que esse ternário vai retornar o valor à direita dos 2 pontos. Se eu salvar, está aqui o false. E você também pode querer retornar qualquer outro valor que não seja um boolean, tá? Você pode retornar 1, 2 aqui. Está lá o 2 exibido. Beleza? Um outro exemplo seria o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar esse código aqui. Olha só. Aqui a gente tem um objeto pessoa. Ele tem as propriedades nome, João e sexo masculino. Aqui eu tenho uma const que armazena um resultado desse ternário. Aqui quebrou linha, né? Quebrou linha. Aqui, ó. Coloquei ali uma linha para quem gosta também. E vou voltar. Mas está aqui. E aí, aqui está exibindo um agradecimento. O que é a parada aqui? Pessoa.sexo é igual a masculino? Sim. Então, obrigado vai ser retornado. Se não fosse masculino, obrigada seria retornado, tá? Então tá aqui no console, obrigado. Se eu mudar aqui para qualquer outra coisa, feminino, por exemplo, obrigada é retornado. Lembrando que isso aqui, que o ternário é uma expressão, tá? Isso aqui é uma expressão que está retornando valor, ternário é uma expressão que está retornando valor também, beleza? E o ternário ele ser, uma expressão, ou essa condição ser uma expressão, significa que pode ser armazenado em variável, em propriedade, em parâmetro, tá? Então, por exemplo, eu poderia, no caso do ternário, que é uma expressão, eu poderia passar um ternário como argumento de uma função, por exemplo. E aí o valor que o ternário retorna vai ser armazenado no parâmetro da função, tá? Poderia passar um ternário como valor de uma propriedade, por exemplo. Aqui nesse caso não faz sentido, tá? Só pus o ternário aqui para você sacar. Poderia ser um valor de uma propriedade, tá? Então, todo lugar que cabe uma expressão, o ternário pode ser usado. Beleza? E aí, é interessante você usar ternário quando a sua verificação for pequena, tá? Quando essa verificação aqui for pequena. Caso contrário, o código vai ficar ilegível. E aí talvez faça sentido você colocar essa expressão em uma variável e só inserir a variável aqui como condição do ternário. Beleza? Leon Barça, boa noite, Leon. É possível utilizar o ternário para 3 ou mais condições ou não vale a pena? É possível você aninhar ternários, mas eu particularmente não curto o zero, porque fica muito ilegível o código, tá? Então, no momento que eu vejo que eu vou começar a aninhar ternário, eu não aninho. Eu faço alguma outra coisa, eu faço, sei lá, depende do caso. Ou eu faço if, ou eu faço algum objeto retornando valor de propriedade, mas aninhamento de ternário não costumo fazer não. Live TV, parabéns pela iniciativa. Seja muito bem-vindo, Live TV. Valeu demais, tamo junto. Que bom que você está aqui. Vocês estão. Show. E aí, tá, né? Questão. Ternário versus if. Qual usar? Vamos lá. Voltar no básico de novo, na explicação primordial. Quando que o ternário deve ser usado? O ternário deve ser usado quando baseado em um valor, e essa expressão retorna um valor. Desculpa. Quando baseado em uma condição, essa expressão é uma condição, você quer obter um valor ou outro. Isso aqui poderia ser feito com if-else, por exemplo. Mas não tem por que fazer com if-else se com uma única linha de código eu posso chegar no resultado.
Como que eu faria isso aqui com if else? Olha só. Eu vou até... Fechei o trem aqui sem querer. Apertei o botão errado. Olha só. É o Alt Z. Tá. Como que eu faria essa mesma coisa aqui com if else? Vamos lá. Olha a tristeza. Eu vou comentar isso aqui. E eu vou ter uma let agradecimento que recebe string vazia. String vazia. E aí eu vou ter um if que verifica se pessoa.sexo é igual a masculino. Se isso aqui for true, eu quero que agradecimento receba obrigado. String, né? Caso contrário, agradecimento recebe obrigada. E aí aqui eu tenho um console.log agradecimento. Salvei, obrigado. Se eu mudar o sexo para feminino, obrigada. Mas percebe a diferença? 9 linhas de código aqui, 2 aqui. 3, né? Se a gente considerar a linha em branco ali. Isso aqui conta só como uma, tá? É só um envelopamento de linha do editor que ele pôs aqui embaixo, mas conta como uma linha. Mas tá aqui. 3 linhas versus 9 para fazer a mesma coisa. Tá? Agora, se você não precisa obter um valor baseado em uma condição, não precisa usar ternário. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo em que o if else é usado desnecessariamente, porque eu estou querendo o quê? Baseado em uma condição, eu quero obter ou este valor ou este. Então aqui, isso aqui pode ser facilmente substituído por ternário. Beleza? Então tem que ter esse discernimento. Se eu quero obter um valor ou outro baseado em uma condição, eu uso ternário. Caso contrário, vai de if mesmo. E aqui nem precisava do else, né? Se estivesse dentro de uma função, por exemplo, poderia usar o return. Show! E aí tem uma parada que eu já vi nos comentários aqui do canal e que eu queria conversar com vocês. Que é o seguinte. Algumas pessoas confundem ternário com if. Eu já vi por aí o termo if ternário. Não existe if ternário. Eu desafio a encontrar o termo if ternário na documentação. No MDN. Não existe. If é bloco. Ternário é operador usado em expressão. São duas coisas fundamentalmente diferentes. Por definição, um é bloco, o outro é operador. Se você ouvir if ternário por aí, não faz sentido. Só ignora. Ou encontra esse termo na documentação e me mostra, e eu retiro o que eu disse. Inclusive, a página da documentação é essa aqui, ó. Condicional operador ternário. Desafio a encontrar. Não existe if ternário. Não na documentação, tá? Só fica ligado nisso. Se você depende, uma outra forma de dizer é, se você depende do valor que o ternário vai retornar, usa ternário. Tá? Agora, se você não depende, se o que você quer fazer não vai depender de um retorno de valor, usa if. Beleza?